Olá, queridos irmãos e irmãs! Temos aqui mais uma dúvida interessante para responder hoje e é a seguinte. Eu gostaria de entender melhor o texto que fala sobre fruto do Espírito. Por que na Bíblia cita 9 frutos do Espírito, mas ali no texto está no singular fruto e não frutos? Pode me ajudar a entender essa questão? Se houve algum erro de tradução ali? Ou o que significa Paulo citar esses 9 frutos no singular, citando ali somente fruto do Espírito? Muito obrigado, querido irmão, pela sua dúvida, muito interessante. E a resposta para essa pergunta é um estudo lindo. Olha, os motivos por que Paulo utilizou o fruto vão te surpreender. Então fique comigo até o final que vai ser muito interessante. E você também pode deixar dúvidas aqui. Abaixo desse vídeo nos comentários tem espaço para você deixar sua pergunta e ela pode virar o próximo vídeo aqui do canal. E vai deixando já o seu like. Isso ajuda muito o nosso vídeo aqui, o nosso conteúdo, o nosso canal e não custa nada para você. Então ajude a gente a avançar cada vez mais aqui nesse trabalho. Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e vou te ajudar a entender esse tema hoje. Vamos então para a minha lousa de explicações aprender mais sobre essa questão. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, Gálatas 5, 22 e 23, texto muito conhecido que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, diz Paulo aqui, não há lei. Bom, já está bem claro aqui a utilização aqui de fruto no singular. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a construção aqui nos originais em grego, de fato, está no singular. Paulo realmente quis dizer aqui nesse texto fruto do Espírito e não frutos do Espírito. Então, qualquer hipótese de erro de tradução não cabe aqui. É muito importante a gente já descartar isso, né, para que não fique aí dúvidas com relação à tradução que nós estamos utilizando. Eu utilizo aqui nos estudos a ARA, Almeida Revista Atualizada, uma tradução já muito consagrada, excelente para estudo, ok? Então não temos qualquer hipótese de erro de tradução aqui. Então, mesmo utilizando ali 9 qualidades diferentes, Paulo, quis que elas fossem realmente incluídas como um só fruto. E isso tem motivos que eu vou explicar para você aqui na sequência. Então, fique até o final do estudo para que o seu aprendizado seja realmente profundo e abençoado para a sua vida. E nós já vamos começar aqui no motivo número 1. Qual que é o motivo número 1 de Paulo utilizar fruto e não frutos? Primeiro motivo, diferenciar dom de fruto. Você sabe a diferença de dom e fruto? É nesse momento então que você se inscreve aqui no canal. Olha só, para você receber os próximos vídeos, sempre de segunda a sexta às 15 horas, é importante fazer inscrição aqui no canal. Participe comigo dessa comunidade grandiosa de estudo bíblico, gratuitamente aqui no YouTube, e sempre aí de segunda a sexta, dá uma passadinha no canal, veja o vídeo do dia e aproveite para crescer um pouquinho mais na presença do Senhor. Inscreva-se agora. Olha só, o dom é algo que é distribuído por Deus para os seus servos com o objetivo deles servirem a sua obra, ok? Isso todo mundo sabe. Então, Deus chama um servo, por exemplo, eu tive ali, ou tenho ali, alguns dons que Deus me deu para servir a obra dele. E tem outro servo, por exemplo, a minha esposa, que tem outros dons e ela serve então a obra também ali na área que Deus a chamou. Então, nem todas as pessoas têm o mesmo dom. Ou seja, existe diferenciação e diversificação. E é assim mesmo que Deus criou. Então, não é para todo mundo, por exemplo, buscar o dom de pregar, ou todo mundo buscar o dom A ou o dom B. Existe essa diferenciação proposital do próprio Deus. Observe como ele explica em Efésios 4:11. E ele mesmo, Deus concedeu uns para apóstolos, aí outros para profetas, e aí outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, e aí a lista vai continuando aí, porque os dons são muito diversos. Agora, quando a gente olha para fruto do Espírito, é um pouquinho diferente. Um pouco diferente de dom. Aliás, é muito diferente. Paulo quis mostrar, então, que todo crente, quando se fala de fruto, deve tê-lo em sua vida. O que diferencia do dom. Por quê? Porque ao que tem o Espírito Santo em sua vida, espera-se que ele desenvolva todas
todas essas 9 qualidades que foram colocadas ali e que formam então um fruto completo, sem qualquer defeito, ao passo que o crente vai então rejeitando as obras da carne na sua vida. Então, aqui para ficar bem claro na sua mente, quando nós falamos de dom, as pessoas não têm os mesmos dons. Existe diversificação e diferenciação, e é assim mesmo que tem que ser. Agora, quando falamos de fruto do Espírito, todos devem tê-los na sua vida. Todas aquelas 9 qualidades vão formar, então, um fruto que deve se fazer presente na vida do crente. Então, esse é o primeiro motivo de Paulo utilizar aqui essa diferenciação, de não utilizar frutos, mas fruto, justamente diferenciar dom de fruto. Mas tem um segundo motivo muito interessante que eu quero mostrar para você, que é o seguinte, olha só. Mostrar o fruto como um resultado. Paulo tem em mente aqui trazer para a gente essa ideia de que esse fruto com essas características, eles são um resultado de alguma coisa. Vamos entender? Olha só. O segundo motivo de usar fruto é que fruto é um resultado. Ou seja, na vida do crente existe um resultado que é provocado pelo quê? Pela ação do Espírito Santo. E esse resultado se apresenta, se percebe, se vê sob diversas práticas positivas, abençoadas e guiadas por Deus, que são aquelas características desse fruto. A esse resultado, então, dessa ação que o Espírito Santo faz na minha vida e na sua vida, ou seja, o Espírito Santo nos provoca a ter aquelas qualidades, Paulo então vai dar a esse resultado o nome de fruto. Por quê? Porque é algo único, porque é algo precioso que nasce da ação de Deus na vida do crente. Por isso, ele é chamado de fruto do Espírito e não fruto, por exemplo, do presbítero André, né? Quando eu tenho aquelas características na minha vida. Ele vem do Espírito Santo, eu também tenho uma parte que eu devo fazer, que eu devo buscar, que eu devo me empenhar, e tudo isso então em unidade, em cooperação, gera algo único, que é um fruto cheio de características abençoadoras que vem do próprio Deus. Então, o foco está, aqui, todo o foco está naquele que provoca o nascimento dessas ações, o próprio Espírito Santo. Então, o Espírito Santo aqui, na visão de Paulo, ele é como se fosse uma árvore que nutre e provoca o nascimento e amadurecimento desse fruto em nossa vida. Então imagine aí na sua mente o Espírito Santo como uma árvore trabalhando ali, mandando ali nutrientes e gerando na nossa vida, dentro de nós, toda a possibilidade para a geração desse fruto do Espírito com essa qualidade ou com essas qualidades que foram citadas aqui pelo apóstolo. Então essa ação provoca o nascimento desse lindo, saudável, esse resultado que é o fruto. A ideia é que se abrirmos então esse fruto, olharmos ele por dentro, o que nós veremos? Olha só. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas características de um único fruto. Então, para você ter uma imagem assim na mente, imagine, por exemplo, uma maçã. Quando você olha uma maçã, é um único fruto, mas você pode dizer o seguinte, olha, é uma maçã vermelha, é uma maçã grande, é uma maçã bonita, é uma maçã apetitosa. Então você tem ali diversas qualidades que você pode atribuir a esse único fruto. Essa é a ideia aqui. Fruto é um resultado, e o resultado, diz a palavra, tem que ser bonito, tem que ser abençoado. Ou seja, tem que ter todas essas características nesse fruto que está na sua vida. Mas tem um terceiro motivo, que é bem interessante também, que é o seguinte. O fruto, Paulo quer mostrar que ele deve ser e deve estar completo e saudável. Senão, ele fica desfigurado. Vou te explicar isso em detalhes. Rapidinho aqui para você. Primeiro comentário fixado nesse estudo. Tem mais informações dos nossos 2 cursos. Conheça sobre a Bíblia de capa a capa e Apocalipse versículo por versículo, ok? Depois você pode dar uma olhadinha. Mais um motivo, então, de usar fruto aponta para a ideia de que todas as qualidades citadas, as 9, devem formar uma unidade na vida do crente. Sim, o fruto deve estar completo para que ele seja
perceptível, para que ele seja saudável e para que ele gere bênção. Todas devem estar presentes para que esse fruto, então, esteja completo e saudável na sua vida. A ideia de Paulo é de que a completude e a unidade devem estar presentes. Pensemos, por exemplo, aqui em mais um exemplo para você visualizar, um cacho de uvas. Um cacho de uvas, ele é um único cacho, mas ali tem várias uvas. Então, esse cacho seria o fruto do Espírito. E as uvas, as qualidades presentes nesse fruto. Se uma dessas uvas, por exemplo, está podre, contamina todas as outras. Faz com que ela fique, então, doente, que o cacho todo possa apodrecer. Então a ideia de Paulo é mostrar que o fruto deve estar completo e saudável, em uma unidade. Se ele está com alguma característica daquela faltando, ele perde a sua visibilidade, ele perde a sua característica e ele pode contaminar todo o fruto, fazendo com que ele seja então apodrecido com o tempo. Poderíamos citar também aqui a figura da tangerina, conhecida em alguns lugares por mexerica, que é um único fruto com vários gomos. Se um deles está com problemas, toda a fruta fica comprometida em muito pouco tempo. Então, Paulo parece aqui querer mostrar a importância de todas essas qualidades estarem unidas e ativas na vida do crente, na figura de um único fruto que está saudável, com todas as boas características que mostram que ele de fato está saudável. Então, todos esses motivos explicam por que Paulo utilizou fruto no singular e conseguiu dessa forma chamar muito a atenção de quem? Dos seus leitores, para a grandeza da obra de Deus feita em nossas vidas e também, mais uma coisa importante, da nossa responsabilidade. Apesar do fruto ser chamado de fruto do Espírito, porque o Espírito Santo, ele de fato é o provocador, aquele que nutre, aquele que dá a energia, a capacidade para gerar esse fruto com todas aquelas características. A Bíblia não exclui a nossa responsabilidade de buscar, de compreender, de crescer, de trabalhar no amadurecimento de todas as características desse fruto na nossa vida. Então, a gente precisa trabalhar nisso com responsabilidade para termos esse fruto vivo, presente, saudável em nossa vida. Ele precisa estar na vida do crente, fazendo a parte que nos cabe na produção dele, conforme Deus então estabeleceu. Então, é importante que nós crentes compreendamos bem esses conceitos para trabalharmos positivamente em todas aquelas características para que elas sejam presentes nas nossas vidas, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, em tudo que nós fizermos. Espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo. Eu vou deixar aqui para você mais alguns vídeos para o seu crescimento espiritual. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.